Como eu falei antes, a gente está falando da espiritualidade emocionalmente saudável, que é um assunto extremamente relevante, um assunto extremamente importante para o estilo de vida atual, né? Esse estilo de vida corrido, esse estilo de vida estressado, esse estilo de vida onde a gente, né, muito compromisso, enfim. Quando a gente, na aula passada, o pastor Anderson começou falando sobre a questão da, da espiritualidade contemplativa, né, da importância da relação da saúde emocional com a espiritualidade contemplativa. Então, como eu acabei de dizer, esse tema é um tema extremamente importante para o nosso estilo de vida atual. E quando a gente entende e a gente coloca em prática, a gente vai ter saúde não somente física, espiritualmente e emocionalmente. Se tem uma coisa que a nossa geração precisa, é encontrar o caminho para a gente ter saúde emocional. O estilo de vida que a gente desenvolveu, e aí, esse bichinho aqui, ó, esse bichinho aqui, ele é um dos grandes vilões, ele é um dos grandes responsáveis pelo índice, né, de ansiedade, de depressão, né, que a nossa geração tem enfrentado. Eu tenho assistido alguns documentários, tenho lido alguns livros, e a questão das redes sociais, é lógico, tem um benefício enorme. A tecnologia nos proporciona coisas muito boas, como, por exemplo, estar conectado com você aqui, né? Mas, se a gente não souber usar, isso tem acelerado a nossa mente, sabe? Isso tem tirado a nossa capacidade de refletir, isso tem tirado a nossa capacidade de perceber o agir de Deus no dia a dia, nas coisas simples, nas coisas pequenas. Então, e isso tem um preço, isso tem um preço. Então, por isso que eu falo que esse assunto ele é extremamente relevante para o estilo de vida que a nossa geração acabou desenvolvendo. Então, deixa eu voltar aqui, tanto a saúde emocional, né, como a espiritualidade contemplativa, todas duas são extremamente importantes para que você possa desenvolver uma relação saudável com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Todas duas são extremamente importantes. A espiritualidade contemplativa, ela teve um Frei que ele definiu a espiritualidade contemplativa como sendo a amorosa, pura e permanente atenção da mente às coisas de Deus. Então, a espiritualidade contemplativa é a capacidade que nós precisamos ter, ou devemos ter, de estarmos permanentemente atentos às coisas de Deus. É muito comum a gente só estar atento ao que Deus está fazendo, ou está falando, ou à presença de Deus quando a gente está na igreja, ou quando a gente está no GC, ou quando a gente está num ambiente religioso. Mas o fato é que Deus está agindo, atuando a todo instante, a todo momento, em todo lugar. E quando a gente desenvolve a espiritualidade contemplativa, é a capacidade que a gente tem de ver o agir de Deus a todo momento, nos detalhes, sabe, até mesmo nos problemas, enfim. É essa capacidade. Ou seja, não é que Deus não está agindo a todo instante. A gente é que acaba, pelo estilo de vida que a gente desenvolveu, não conseguindo perceber. E se eu não consigo perceber, eu não consigo me relacionar com Deus a todo instante. É como se a gente tivesse, não, eu estou na igreja, eu estou me relacionando com Deus. Eu fora da igreja, eu não estou me relacionando com Deus. Então, o desafio da espiritualidade contemplativa é nos mostrar, é desenvolver em nós essa capacidade de perceber Deus no dia a dia,
sabe, a todo momento, a todo instante. E a partir do momento que eu percebo Deus agindo nas coisas simples, nas pequenas coisas do dia a dia, isso gera um sentimento de gratidão, de relacionamento com Deus, e eu acabo desenvolvendo o estilo de relacionamento que Deus sempre quis que nós tivéssemos, que é um relacionamento integral, a todo instante, em todo tempo, e não apenas quando a gente está na igreja. Então, a espiritualidade contemplativa é essa capacidade, né? É a amorosa, como disse o Frei, é a amorosa, é a pura e a permanente atenção da mente às coisas de Deus. É eu estar permanentemente atento com a minha mente, com meus olhos atentos àquilo que Deus está fazendo. Então, é a gente conseguir perceber, sabe, as pequenas coisas, desde a criação, desde você tá num ambiente, às vezes, onde tem muito verde, onde está o pássaro cantando, né, onde você consegue perceber a criação de Deus, e ali você tem um momento de experiência com Deus, ali você consegue agradecer a Deus, você consegue contemplar o poder de Deus, a ação de Deus. Então, é você estar atento aos detalhes do dia a dia. Por exemplo, eu comecei a desenvolver isso há uns anos atrás. Você vai ver no final que é algo assim que não acontece da noite para o dia, mas é possível, e quando você começa a aprender, você começa a botar em prática isso, você vai perceber como o seu relacionamento com Deus, como o seu relacionamento com o próximo, e como o seu relacionamento com você mesmo, como isso muda. Então, por exemplo, a gente foi para São José do Rio Preto, semana passada a gente estava em Olambra, ministrei na quarta em Olambra, quinta fomos para São José do Rio Preto. E eu fui para lá, eu ia ouvir o Vitor Hugo e o Rony, queria ter um tempo com eles também, para a gente fechar a vinda deles aqui e tal. E aí, beleza, nós fomos. Chegamos em São José do Rio Preto, fomos para o hotel. Estava um casal que a gente mentoreia lá de Olambra, da Chamados Church, pastor Leandro e a pastora Joyce. E aí a gente chegou no hotel, foi cada um para o seu quarto, e a gente falou assim, que hora que a gente vai? A gente olhou e tal, falou, não, vamos sair daqui 4h15. A gente vai no shopping, janta, come alguma coisa, e a gente vai para a igreja. Beleza. Combinamos, 4h15 saímos, fomos para o shopping. Quando a gente chega no shopping, o pastor Vitor Hugo e o Rony estavam hospedados num hotel que fica dentro do shopping. Olha só os detalhes. Preste atenção nos detalhes. Como se você não tivesse a consciência, as coisas acontecem e você não percebe Deus agindo. Aí a gente entra, a Ana mais a pastora Joyce entraram numa loja, né, para variar. E aí eu mais o pastor Leandro fomos para uma cafeteria no shopping. Falei, vamos tomar um café e vamos conversar, vamos esperar, mas daqui 1 hora a gente come e vai para a igreja. A gente está sentado, quando eu olho quem vem, Eliezer. O Eliezer estava no mesmo hotel que o Vitor Hugo, dentro do shopping, um hotel que fica dentro da área do shopping. E aí, conversa vai, conversa vem com o Eliezer e tal, aí ele, o pastor Vitor Hugo está aqui no hotel. Eu falei, não, a gente encontra com ele à noite e tal. Beleza. Eliezer sai, daqui 2 minutos o Eliezer me liga. Pastor, fica ligado aí que o pastor Vitor Hugo acabou de entrar no shopping, ele vai passar onde você está. Aí, quando eu viro, lá vem Vitor Hugo. Vitor Hugo vem, senta, a gente começa a tomar um café, ele começa a liberar umas palavras sobre a vida do Leandro e tal. E ali, a gente já conectou para a atividade à noite. Chegamos lá, ele já foi lá, pegou a gente, o Eliezer, levou lá para o camarim, ficamos lá, depois fomos jantar. Então, assim, eu não sei se você consegue perceber, olha, a hora que nós chegamos, a hora que a gente decidiu sair do hotel, que a gente chegou no shopping, exatamente no horário que a gente cruzou com o Eliezer. Sabe, o Eliezer cruza com o Vitor Hugo exatamente na hora que ele chega no shopping. A gente se encontra. Então, assim, é disso que a espiritualidade contemplativa também fala. De você estar com a tua mente ligada 24 horas para o que Deus está fazendo. É os detalhes, sabe? E além disso, tem coisas simples, mais simples ainda do dia a dia, que às vezes, se você for compartilhar com alguém, por exemplo, eu estar compartilhando essa experiência com você, para você pode não significar nada. Para você pode nem ter sentido. Mas para mim foi algo assim onde eu vi o agir de Deus.
E como eu vi o agir de Deus nos detalhes, proporcionando o tempo certo, a conexão certa, o momento certo, isso gera em mim um sentimento de gratidão, que naquele momento eu já estou me relacionando com Deus. Eu não estou na igreja, eu não estou num culto, eu não estou no GC, mas eu estou percebendo Deus agindo ali, eu estou agradecendo a Deus, eu estou falando com Deus. Então, a espiritualidade contemplativa, ela permite que a gente perceba o agir de Deus de maneiras muito mais variadas do que quando a gente está com a mente ocupada o dia inteiro, né? Quando a gente está na correria do dia a dia, e às vezes Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está atuando nos detalhes, mas a gente acaba não percebendo por quê? Porque a gente está com a mente muito ocupada. Então, a espiritualidade contemplativa também ela está relacionada com a maneira como nós vemos as pessoas, né? Como nós tratamos as pessoas. Por exemplo, se você é alguém que consegue ter esse nível de espiritualidade contemplativa, você sempre vai olhar para o ser humano, por exemplo, como alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Percebe? Você vai olhar assim e você vai conseguir perceber, né, que por mais que a pessoa tenha seus defeitos, o pastor Abe Uber fala muito disso, né, de você olhar a pessoa com o olhar que Deus olha e não com o nosso olhar. Então, por mais que a pessoa tenha os defeitos, por mais que ela tenha errado, como todos nós temos e todos nós erramos, mas a gente consegue olhar e contemplar, dizer, caramba, Deus, né, olha o que Deus fez, como Deus fez a pessoa. Então, a espiritualidade contemplativa permite a gente olhar para nós mesmos de uma maneira diferente, sabe, da gente perceber. Será que você já parou para perceber as características, as habilidades que você tem, que você não fez nada para ter, que nasceu com você? Você já contemplou isso? Por exemplo, às vezes eu paro, e geralmente quando eu ministro, quando eu vou ministrar fora, e às vezes eu ministro num lugar pela primeira vez, e quando termina, as pessoas vêm cumprimentar e falam algumas coisas, depois, outros mandam mensagens, né, no direct, no Instagram, e eu fico olhando e digo, caramba, como Deus me deu algumas habilidades que eu não poderia ter feito nada para ter. Entendeu? Então, isso é você contemplar o agir de Deus. Isso é você olhar e conseguir perceber coisas que Deus faz, que só quem tem essa capacidade contemplativa consegue perceber. Então, às vezes eu fico olhando para mim mesmo, e é lógico que eu tenho meus defeitos, eu tenho minhas falhas, mas eu consigo olhar e digo, caramba, olha o que Deus fez, olha o que Deus me deu, sabe? Olha a habilidade, olha essa característica que Deus me deu. Então, a espiritualidade contemplativa, ela permite que a gente olhe não somente para o outro, para o próximo, mas como para nós mesmos, né, de uma maneira diferente. Então, por quê, queridos? Porque essa união com Deus, a espiritualidade contemplativa, ela permite uma união carinhosa com Deus, sabe? Aquela coisa meiga, aquela coisa de você contemplar e você perceber o amor de Deus, você perceber o cuidado de Deus, você perceber os detalhes, né? E essa união amorosa com Deus, através da contemplação, ela precisa resultar numa união amorosa com pessoas também. Ela precisa. Porque senão vai acontecer o que diz lá em 1 João capítulo 4. Eu quero ler com você. Vamos ler 1 João capítulo 4. Como desenvolver essa espiritualidade contemplativa? O Valdo está perguntando. Mas vamos falar sobre isso. Vamos chegar lá. Ok? Primeiro a gente está definindo o que é e a gente vai falar dos detalhes. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu botar aqui. 1 João. Vou botar aqui na 1 João capítulo 4. Livros. 1 João capítulo 4, a partir do versículo 7.
Olha o que ele vai dizer. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, ninguém jamais viu a Deus, ou seja, nenhum de nós viu Deus pessoalmente. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Gente, que texto desafiador. Que texto desafiador. Então, essa relação entre a minha relação amorosa com Deus, a minha relação de amor com Deus, quando eu começo a ter a capacidade de contemplar o agir de Deus no dia a dia, nas coisas simples, né, em mim, no próximo, a minha relação com Deus precisa desenvolver uma relação saudável com o meu próximo. Porque senão, a Bíblia deixa muito claro, se você não ama o teu irmão a quem você vê, primeiro lá atrás ele diz, ninguém nunca viu a Deus. Então, se você não ama seu irmão a quem vê, você não consegue amar a Deus a quem não vê. Ele está dizendo que se você não ama o seu irmão, se você não valoriza o seu irmão, se você não se relaciona bem com o seu irmão, porque tem muita gente que desenvolveu uma espiritualidade doentia. O que é uma espiritualidade doentia? Tem gente que acha que é possível você se relacionar com Deus e estar com um relacionamento quebrado com o irmão. A Bíblia diz, se alguém tem algo contra você, não precisa nem você ter contra ela. Se você sabe que alguém tem algo contra você, você tem que ir lá e se reconciliar. A Bíblia fala do perdão de tantas maneiras na Bíblia. Por quê? Porque Deus deixa muito claro. Se eu não me relaciono bem com o meu próximo, eu não tenho como me relacionar bem com Deus. Essa ideia de que a minha relação com Deus é uma coisa e a minha relação com o próximo é outra, de que a minha relação com o ser humano, com o próximo, não atrapalha a minha relação com Deus, isso é coisa da religião. Isso não é coisa do cristianismo. A Bíblia ela deixa muito clara que uma coisa influencia sim diretamente na outra. Então, a saúde emocional, enquanto que a espiritualidade contemplativa está diretamente relacionada, né, com o nosso relacionamento com Deus, né, a gente percebeu o agir de Deus, tanto no próximo como em nós mesmos. A saúde emocional, ela está diretamente ligada à questão do nosso relacionamento e do nosso amor ao próximo. Onde nós vamos desenvolver, a saúde emocional, ela nos permite ter a capacidade de nos colocar no lugar do outro, que é o que se chama de empatia. Então,
Quem não tem saúde emocional não vai ter empatia. Porque, olha, quando alguém te fere, é porque ela está ferida. Toda pessoa que fere é porque ela está ferida. Então, o que acontece? Quando alguém te fere e você tem saúde emocional, o que você vai fazer? Você vai dizer, caramba, essa pessoa, fulano, deve estar com algum problema. Ele não deve estar legal, né? Deve estar acontecendo alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa com ele, né, na infância, na juventude, enfim, lá atrás, no passado dele, que faz ele agir dessa maneira, né? Então, você acaba tendo a capacidade de perceber e de lembrar que por trás do agir da pessoa, por trás de uma atitude, sempre tem uma história. Gente, por trás de uma atitude sempre tem uma história. Pense nisso, lembre disso. Às vezes a pessoa até sabe, mas por não ter saúde emocional, ela acaba reagindo de uma maneira que ela não gostaria de agir. Então, a saúde emocional está ligada diretamente à nossa capacidade da gente, do nosso relacionamento, a nossa capacidade de se relacionar um com o outro, de ver o outro como uma imagem e semelhança de Deus e não apenas como um objeto a ser usado. Não apenas como um objeto a ser usado. Então, se você não tem saúde emocional, você vai se relacionar com o outro sempre pensando em você. Sempre pensando em como eu posso me dar bem, e o que o outro tem para me dar. Quando o outro não tiver mais nada para me oferecer, já não interessa mais. Então, a gente precisa entender isso. Porém, para a gente amar o outro, é extremamente importante que a gente se conheça e que a gente, como que eu posso dizer? A gente precisa se conhecer. Isso aqui é o que se chama de autoconhecimento na inteligência emocional, né? Você saber quem você é, né? Quais são teus traumas, quais são tuas virtudes, quais são os teus defeitos. Se conhecer, a gente precisa se resolver, porque somente a partir do momento que a gente se conhece, que a gente se resolve, é que a gente pode se amar. E só a partir do momento que a gente consegue desenvolver essas três questões com nós mesmos, é que a gente consegue amar o próximo. Ou seja, o outro. Né? Lembra que eu falei que a pessoa ferida, ela vai ferir. Então, se você não tem um relacionamento saudável com você mesmo, você não vai ter um relacionamento saudável com o outro. Sabe, a gente, na nossa descrição de missão, visão, missão e valores, a gente fala que nós queremos ser uma igreja emocionalmente saudável. Nós queremos ser uma igreja que se relaciona bem com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a criação. Como que eu me relaciono bem com Deus? Através de uma vida de oração, de leitura da palavra, de meditação, de contemplação. Como que eu me relaciono bem comigo mesmo? Através de eu me conhecer, me resolver. O que é me resolver? É eu perdoar quem tem que ser perdoado, pedir perdão para quem tem que pedir perdão, sabe, vencer o meu passado e poder então começar a viver uma nova história. Então, eu preciso me relacionar bem comigo mesmo, porque quem não se relaciona bem consigo mesmo nunca vai se relacionar bem com o próximo. É impossível. É impossível uma pessoa que não é feliz, ela fazer alguém feliz. É impossível uma pessoa que não se ame, amar outra pessoa. É impossível uma pessoa que não se respeita, respeitar outra pessoa. É impossível uma pessoa que não é empática com ela mesma, que não gosta dela mesma, gostar de outra pessoa. Isso é fundamental. Por quê? Porque a maneira e a medida como nós nos relacionamos com nós mesmos é que vai determinar a maneira e a medida como nós vamos nos relacionar com os outros. Então,
a gente vai ter ao longo de 2021, quando a gente retomar nossas escolas de inteligências, nós vamos ter a escola de inteligência emocional. Nós já tivemos esse ano aqui a EIFOL, módulo 1, tivemos a Clínica da Alma, módulo 1. Todos esses treinamentos, todos esses cursos, todos esses seminários têm o propósito de quê? De te ajudar a se conhecer, se resolver, se amar, e isso vai influenciar diretamente no teu relacionamento com as outras pessoas. Porque, por exemplo, se você é uma pessoa carente, você não teve, às vezes, a presença do pai, da mãe, você foi rejeitado, sabe o que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa carente de atenção. Aí isso vai prejudicar o teu relacionamento com as outras pessoas como? Você vai ser aquela pessoa que quer atenção exclusiva, você vai fazer de tudo para chamar atenção, e aí ninguém consegue ficar muito tempo perto de você. Por quê? Porque é impossível uma pessoa ficar muito tempo perto de alguém que toda hora quer atenção, que toda hora quer atenção. Ela suga o teu emocional de um jeito que chega uma hora que a pessoa se afasta. Então, a tua relação contigo mesmo, o fato de você se conhecer, se resolver e se amar, vai tornar você uma pessoa emocionalmente saudável. E automaticamente vai te tornar uma pessoa com capacidade de se relacionar com o próximo. Por isso que o papel da igreja é proporcionar as oportunidades. Teve a Clínica da Alma, né? Nem todo mundo fez. Teve a EIFOL, né? Vai ter ano que vem mais treinamentos, mais seminários. Nós temos a Escola de Inteligência Emocional, que faz parte do nosso currículo das escolas de inteligências. Nós vamos ter a Escola de Inteligência Relacional, que vai ensinar especificamente sobre como você se relacionar com outras pessoas. Agora, se você não estuda, se você não aprende, se você não se dedica, você não vai crescer e aí você não vai mudar. Porque o conhecimento é a única coisa que pode mudar a tua maneira de pensar, que vai mudar a tua maneira de agir e que vai mudar os teus resultados. Então, para a gente amar o outro, é preciso a gente se amar. É isso, e essa relação, né, da gente nos amarmos, nos conhecermos, nos resolvermos, fala da gente desenvolver a saúde emocional. Além disso, a saúde emocional, ela vai impactar a imagem que a gente tem de Deus. Gente, uma pessoa ferida emocionalmente, ela não se relaciona bem nem com Deus. Sabe, impede ela de ouvir a voz de Deus. Ela não consegue ter discernimento, sabe? Porque uma pessoa carente, por exemplo, ela pode entrar num relacionamento que a emoção dela é tão fragilizada que mesmo Deus dizendo que não, ela vai entrar. Por quê? Porque ela tem um nível de carência, ela tem um nível, né, de falta de saúde emocional que acaba impedindo e atrapalhando o relacionamento dela com Deus, impedindo ela de ouvir a voz de Deus. Então, a espiritualidade contemplativa e a saúde emocional, elas são duas áreas, são duas coisas que são extremamente importantes para que a gente possa desenvolver um relacionamento saudável com Deus. Então, a espiritualidade contemplativa, eu já falei o que é, né? Que é você ter essa capacidade, a sua mente estar 24 horas, né, atenta ao que Deus está fazendo, né, ao que Deus fez, ao que Deus criou, aos detalhes, né, as coisas simples do dia a dia, conseguir perceber Deus, né, no dia a dia. E a saúde emocional está relacionada a você saber quem você reconhecer suas fraquezas, suas fortalezas, e vencer os seus traumas, enfrentar, porque fugir nunca vai resolver, se tornar alguém emocionalmente saudável, para que você possa também se relacionar de maneira saudável com o próximo, ok? Nós vamos falar agora sobre 3 dons da integração. A saúde emocional e a espiritualidade contemplativa, elas oferecem 3 dons principais, que nós vamos falar sobre isso aqui, tá? Que são maneiras de você desenvolvê-las. Deixa eu apagar aqui. Então vamos lá. Eu falei que a saúde emocional
e a espiritualidade contemplativa, elas oferecem pelo menos, eu botei o 3 aqui. Três dons principais. O primeiro deles é o dom de desacelerar. E aqui a gente começa a responder a pergunta que foi feita lá no chat de como a gente desenvolver isso, tá? A gente já começa a responder aqui. O dom de desacelerar. O segundo dom é o dom de se firmar no amor de Deus. E o terceiro dom é o dom de se libertar das ilusões. Okay? Hoje a gente vai conseguir abordar esse primeiro aqui, que para mim é o mais importante, porque se não conseguirmos desenvolver esse dom aqui, os outros dois não acontecem, ok? Hoje nós vamos abordar esses outros dois aqui, a gente quando fizer uma outra jornada aí sobre espiritualidade emocionalmente saudável, a gente aborda, ou então você pode adquirir o livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável aqui na Life Story, aqui na CB Vida. Muita gente que está nos acompanhando já adquiriu, então você também pode adquirir, fazer a leitura. Eu vou dizer uma coisa para você, se você ler esse livro, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, porque a minha não foi. E agora, exatamente hoje, sabe o que eu fiz? Eu comecei a ler esse livro novamente. Porque ele, há 2 anos atrás, ele fez uma diferença enorme na minha vida. E quando eu comecei a preparar a aula, eu percebi coisas, eu fui relendo coisas que eu via o quão importante era. Eu falei, cara, eu preciso ler esse livro de novo. Então eu voltei a lê-lo. Então, já indicamos ele aqui para leitura. Então, se você quiser adquirir, entra no Instagram, Life Story CBV, né? E aí, deixa eu botar aqui. A gente vai botar no chat, coloca aí no chat, Life Story CBV, e aí entra em contato pelo direct do Instagram. A Camila ou o Nantes vão ter o maior prazer de atender você aí, ok? Então, nós vamos falar sobre o dom de desacelerar. Hoje, quase todo mundo vive acelerado. Quase todo mundo está ocupado. O tempo é corrido, a agenda cheia, tenso, estressado, preocupado, cansado. Essa é a rotina da nossa geração. Por isso que eu comecei falando que esse é um tema extremamente importante para a nossa geração. Por quê? Pelo estilo de vida que a gente desenvolveu. Gente, 10 anos atrás não era assim, 15 anos atrás não era assim. Sabe, a gente via o povo na frente das casas, sentava, botava uma cadeira, ficava ali conversando. Hoje, o cara entra em casa, já sai, troca de roupa, vai para a faculdade, é 2 empregos, é isso, é aquilo. Então, o ativismo muito grande. Então, por isso que esse assunto se torna cada dia mais relevante para que a gente possa desenvolver uma saúde emocional. Então, é todo mundo nessa correria, nesse nervosismo, nesse estresse, e todo mundo faminto em busca por mais tempo. Se tem uma coisa que se todo mundo pudesse, teria mais, era tempo. Só que não ia resolver o problema. Não ia resolver o problema, né? Por quê? Porque quanto mais tempo nós tivéssemos, mais a gente ia arrumar coisa para fazer. Esse é o grande problema. Então, é o estilo de vida que a gente desenvolveu. Só que tem outros, e aí o que acontece? Aqui eu quero muito que você entenda, eu vou apagar esses outros dois aqui. Vou deixar só esse de cima que a gente vai abordar. E aí eu quero que você entenda uma coisa. Tem um grupo de pessoas que, por causa da correria, tem um grupo que é por causa da correria e tem outro que já é por causa da ociosidade. Só que o que acontece? Tem um outro grupo que o problema já não é mais a ocupação, mas é a ociosidade. E aí, eles vivem entediados,
Mas da mesma maneira que quem está na correria, esse outro grupo, tanto um como o outro, eles não percebem, ou talvez não contemplem o agir de Deus. Nos detalhes. Ou seja, a correria do dia a dia, ou as distrações, essa ociosidade nós podemos chamar de distrações, seja qual for, o que eu estou querendo dizer é que a maioria das pessoas hoje, seja por esse motivo ou por esse, elas não conseguem contemplar o agir de Deus. Elas não conseguem perceber o que está acontecendo ao seu redor. Gente, isso a gente tem que se policiar muito, porque às vezes meu filho, o Pedro de 7 anos, às vezes eu estou tão conectado aqui, tão concentrado em alguma coisa, que ele fala comigo e eu não ouço. E eu tenho tentado evitar isso, tipo assim, quando eu estiver com ele, quando eu estiver em casa, eu estar realmente ali, porque às vezes você está presente fisicamente, mas não está emocionalmente. E aí, mas se a gente não tomar cuidado, a gente está 24 horas ou correndo ou distraído, ocioso. E seja qual for o motivo, o que acontece é que a gente perde essa capacidade. A nossa mente, lembra que eu falei que a espiritualidade contemplativa é a capacidade da gente estar com a nossa mente ali, constantemente atenta ao que Deus está fazendo? E o que nos impede da gente ter essa percepção do que Deus está fazendo? Ou a correria, ou a ociosidade, que também nós podemos dizer que são as distrações. Certo? Então, a gente acaba ignorando, essa é a palavra certa, ignorando a presença de Deus ao nosso redor. Às vezes Deus está ali, está se manifestando com cuidado, com carinho, com livramento, às vezes através de uma ação de uma pessoa, às vezes através de um ambiente que você está, às vezes através de algo que Ele está querendo falar contigo, né, ao teu espírito, mas a gente está tão ocupado, ou a gente está tão distraído, que a gente ignora, sabe, a presença de Deus e os dons de Deus, a criação de Deus, o agir de Deus ao nosso redor. Então, a gente é especialista hoje em ativismo. A gente é especialista hoje em ativismo, em estar ocupado 24 horas. E para mim, que sou dominante, quem tem um temperamento dominante, é mais desafiador ainda. Porque quem já tem um comportamento, um temperamento, por exemplo, e extrovertido, não, o extrovertido também se distrai muito. Mas quem tem um temperamento mais para o lado do paciente, ele já tem uma facilidade maior de perceber a realidade ao seu redor, ele é mais tranquilo, ele não é tão acelerado. Mas o dominante, o extrovertido, né, o analítico também já tem uma facilidade maior. Tanto o analítico como o paciente tem uma facilidade maior de perceber. Mas não quer dizer que só por ter esse temperamento já percebe, não. A espiritualidade contemplativa é algo que a gente precisa ser intencional para a gente desenvolvê-la. Como eu falei, eu comecei há uns anos atrás, já evoluí bastante, não estou no nível que eu quero ainda, sabe, de poder perceber o agir de Deus, contemplar Deus. Às vezes, sabe o que acontece? Às vezes eu estou em casa, e ontem, foi anteontem mesmo, acho que foi ontem, estava assistindo televisão lá no quarto, que estava assistindo o jogo, e aí o Pedro chegou, e ele e o João Marco começaram a brincar, e os dois estavam abraçados, em cima da cama, e eu estava do lado. E aí eu olhei, eu falei, meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida dos meus filhos, obrigado, né, pela saúde dos meus filhos, obrigado pelos meus filhos estarem em casa, obrigado por tê-los aqui. Sabe, é isso. Isso é espiritualidade contemplativa. Eu não preciso estar num culto, eu não preciso estar num GC, eu não preciso estar num ambiente religioso. Eu estou percebendo o agir de Deus nos detalhes, no dia a dia, a cada momento. Percebe? Então, esse é um exemplo clássico. E eu tenho me esforçado. Agora, para eu poder perceber que eles estavam ali, que eles estavam se abraçando, para mim perceber o que estava acontecendo, a minha mente
precisava estar desconectada. Porque eu podia estar presente fisicamente ali, mas eu podia estar num outro mundo, como muitas vezes ainda acontece comigo, mas já aconteceu com muito mais frequência. Você está conseguindo pegar, querido? Está conseguindo entender? Quando você entender isso, o que é espiritualidade contemplativa, e você começar a botar em prática, você começar a perceber Deus no dia a dia, o teu relacionamento com Deus vai para um outro nível. E isso vai te ajudar a você permanecer no amor de Deus. Por quê? Porque isso ajuda você a se firmar na presença de Deus. Por quê? Porque você não se relaciona com Deus 2, 3 vezes na semana. Você não se relaciona com Deus uma vez por dia, quando acorda, ou 2 vezes por dia, quando acorda e quando vai dormir. Você está se relacionando com Deus a todo instante, a todo momento. Você está ali. Por quê? Porque quando você percebe, você interage, você agradece. Ou às vezes você passa, às vezes eu estou em às vezes eu venho no carro, paro num semáforo, vejo uma situação difícil de alguém, a gente ajuda, mas naquele momento eu falo, Senhor, né, tem misericórdia, ô Senhor, o que a gente podia fazer para mudar essa situação? Olha só, a tua mente está atenta e ao mesmo tempo você começa a ter uma relação com Deus diariamente, a todo instante, constantemente. E quando você desenvolve esse tipo de relacionamento com Deus, a probabilidade de você cair em tentação, a probabilidade de você desviar, a probabilidade de você, ela é muito pequena. Por quê? Porque você está toda hora ali com Deus. Porque Deus, na verdade, sempre quis ter esse relacionamento com a gente. Mas a religião veio e disse que a gente só se relaciona com Deus quando a gente para ler a Bíblia e para orar. É lógico que quando a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente também se relaciona com Deus. Mas a gente tem que aprender a perceber Deus, inclusive inclusive nas frustrações, nas traições, sabe? Perceber o que Deus está querendo me ensinar com isso, o que eu aprendo com isso aqui, sabe? De que maneira eu posso perceber Deus agindo em tudo isso. A gente, no sucesso, no fracasso, quando a gente... Isso é espiritualidade saudável. Da mesma maneira que a gente aprendeu, eu falei um pouco sobre isso ontem, nas 2 mensagens dos 2 cultos, tem gente que acha que você dá um bom testemunho na empresa é você ficar cantando louvor o dia inteiro. Não. Se você está cantando louvor na hora que era para você estar trabalhando, ao invés de dar um bom testemunho, você está dando um péssimo testemunho. E da mesma maneira, se constituiu, a religião criou que ser alguém espiritual é o quê? É você ser alguém que ora 2, 3 horas por dia, ser alguém que você está toda hora lendo a Bíblia. Não, você tem que orar todo dia, você tem que ler a Bíblia todo dia, isso é fato. Mas existem outras coisas que são tão espirituais quanto essas. Por exemplo, você vê um lixo fora do vaso, e você pegar aquele lixo e colocar no vaso, você acha que isso é espiritual, sim ou não? Responde para mim aqui no chat. Responde para mim aqui. Você acha que isso também, olha, estamos com 73 conexões, segunda-feira que vem nós vamos dobrar esse número, tá bom? Segunda-feira que vem nós vamos começar a maratona vou começar por Provérbios, e eu lembro que a galera gostou muito, porque Provérbio fala muito do nosso dia a dia, Salmo fala muito sobre fé, então Provérbio é sabedoria e Salmos é fé, então nós vamos dobrar isso aqui, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Eita Deus, essa parte do desacelerar é forte para essa geração, é isso aí. O Patrick botou aqui, o segredo é alimentar diariamente sua mente e seu coração com Cristo, com amor, perdão, e entender que tudo é uma prática diária. Praticar o amor, o perdão e o arrependimento. É isso aí. A Marcela botou, o processo de autoconhecimento é doloroso, mas de suma importância. É o primeiro passo para aprender a se relacionar com o próximo. É isso aí, Marcela. Gente, o pessoal da comunidade botou aqui, lembrando que quanto mais gostei, mais o YouTube sugere essa transmissão para novas pessoas. Então nós vamos parar aqui agora. Eu só vou voltar da aula quando todo mundo curtir. Tem quantas curtidas aí? 45 curtidas e 84 conectados. Então você que não curtiu ainda, vai lá agora. Por quê? Porque quanto mais curtida, mais o YouTube sugere esse conteúdo para mais pessoas. É uma maneira de você alcançar pessoas. Então, você que ainda não curtiu, vai lá enquanto eu boto água aqui. Acompanha aí, vai me dizendo aí, Wesley, se for aumentando. Está aumentando, olha, está aumentando. Então vamos lá, nós temos 86 conexões.
nós temos que ter no mínimo 86 curtidas. 86 gostei lá. 55, olha só, está aumentando. Está vendo? Só falta um empurrãozinho, né? Só um empurrãozinho. 65. Vamos lá. Estamos próximos. Para 86, já estamos pertinho. 70. Olha aí. 70, vamos lá. O Marcelo Silva botou assim: desacelerar é um pilar importante, é um desafio pessoal. Isso aí. O Jardim Timóteo curtiu já, muito bom. Obrigado, Timóteo. A Jaqueline Lima veio num momento perfeito. Que bom, Jaqueline. É isso que nos motiva. É saber que Deus sempre tem usado, né? Deus sempre tem, pela misericórdia dEle, usado os canais que a gente tem utilizado para alcançar pessoas. E a gente fica muito feliz que essa palavra tenha chegado num momento perfeito para você. Jamima curtiu, Valdo curtiu, Jaqueline curtiu. Aí, a galera, todo mundo lá. Então, a resposta, todo mundo está dizendo sim, ok? Então, se você entende, olha, já fomos para 92 conexões. Então, vamos lá, galera, vamos curtindo aí. O Arnaldo e a Flávia ligados lá do Bujari, Deus abençoe. Né? O Clay botou aqui: há dias tenho buscado esse comportamento. Essa aula me confirma esse novo de Deus na minha vida. Olha que bênção, gente. Olha que às vezes você manda o link para uma pessoa e esse link vai chegar exatamente na hora que a pessoa estava precisando ouvir. Às vezes você não tem noção, às vezes a gente fica pedindo para você encaminhar, a gente fica pedindo para você curtir, a gente pede para você ir nas postagens no final da aula, comentar, curtir, encaminhar. Você acha que é porque a gente quer curtida? Não é não. É porque a rede social, tanto YouTube, Instagram, Facebook, é tudo algoritmo. Quanto mais curtida e quanto mais comentário, eles já entendem que aquilo é algo relevante e eles vão encaminhar para o maior número de pessoas possível. É por isso que a gente pede. Não é para a gente ficar, eu tive tantas curtidas, não. O nosso propósito é alcançar pessoas. E ver esses testemunhos, esses comentários aqui, realmente mostra que a gente está no caminho certo. Né? Então, vamos lá. Quantas curtidas? 84, olha só. A gente estava com 40 e pouco, tá vendo? Basta um empurrãozinho, né? Então vamos lá. Então, todo mundo respondeu que sim. Que você pegar um lixo que está ali fora e botar no cesto, também é algo espiritual. É isso que a gente precisa entender. Quando a gente entende a espiritualidade saudável, aí, querido, a gente está... Na hora que você faz isso, você está agradando a Deus. Você está obedecendo a Deus. Você está fazendo a vontade de Deus. E automaticamente isso vai refletir em bênção de Deus sobre a sua vida também. Então, só que hoje, o que acontece? Eu quero que você foque nisso aqui, ó. Porque o que tem nos impedido de exercer, porque todos nós temos essa capacidade que Deus nos deu, de perceber o ambiente ao nosso redor, de contemplar, sabe, de agradecer, sabe, de experimentar, de vivenciar o momento, é a correria ou então as distrações. É isso que tem impedido. A gente é especialista no ativismo, né, na correria. E aí o que acontece? A nossa maior força acaba se tornando a nossa maior fraqueza. A nossa maior força acaba se tornando a nossa maior fraqueza. Por quê, pastor? Porque a gente acaba se tornando... Gente, agora o negócio vai começar a ficar bom. A gente acaba se tornando especialista em mobilizar pessoas, em treinar, sabe, em mobilizar a igreja, por exemplo, para ganhar novas pessoas. A gente acaba se tornando especialista em fazer as coisas acontecerem na igreja, ou às vezes até em casa, na família, no trabalho. A gente consegue crescer profissionalmente, a gente consegue melhorar a nossa moradia, a gente consegue trocar de carro, a gente consegue crescer na igreja, e tal. Agora, por conta de toda essa dedicação, o que acontece? A gente acaba deixando de prestar atenção no que Deus está fazendo. A gente acaba deixando de prestar atenção nos detalhes, do agir de Deus. A gente vai
a gente vai sobrevivendo, a gente vai atropelando um dia após o outro, e a gente não está vivendo. Queridos, viver é diferente de sobreviver. Quem vive, como diz um amigo meu, quem vive, né? Você conhece alguém que fala vive? Pois é, tem um amigo meu que só fala vive. Quem vive. Então, quem vive, aproveita, desfruta. Está entendendo a diferença? Quem sobrevive, apenas passa. Sabe, é como quem vive, ele vai passando aqui, ele está caminhando, ele não está parado, mas ele vai desfrutando do que tem ao longo do caminho. Quem sobrevive, passa, quer chegar, quer avançar, mas não desfruta da jornada, da caminhada. E tá falando sobre isso aqui hoje é desafiador para mim. Por quê? Porque durante muito tempo eu vivi aqui, ó. Mesmo estando na igreja, né? Então o meu ritmo de vida era, hoje eu já consigo viver alguns momentos. Não todos ainda, mas eu já consigo viver alguns momentos. Como eu falei para você, eu já consigo desfrutar de alguns momentos com meus filhos, né, com a minha esposa. Eu já consigo desfrutar de alguns momentos, né, na igreja, coisa que eu não desfrutava. Eu já consigo desfrutar de momentos da vida, às vezes, sabe, às vezes você vai numa estrada, por exemplo, né, o João Marcos, o meu filho do meio, ele tem muito essa percepção. Eu já percebi que ele tem muito isso. Às vezes ele pega um lance de uma foto, ele pega um ambiente e tal, e ele posta, né, aquilo ali agradecendo a Deus. Isso para mim nunca foi muito a minha praia, mas é uma coisa que eu aprendo com ele, né, porque eu percebo que ele é muito sensível a isso. E a palavra é essa: a correria, ó, e a distração faz com que a gente perca a sensibilidade. E sem sensibilidade, a gente perde muito de Deus. Por quê? Porque Deus é espírito. Deus você não vê. E o espírito, você precisa de atenção, você precisa estar ligado, você precisa de sensibilidade para você sentir, para você perceber, para você viver. Tem gente que vem para o culto e sai do mesmo jeito. Por quê? Porque passa o culto todinho distraído. Tem gente que não está conseguindo perceber o que Deus está fazendo nem no culto, imagina no dia a dia. Porque passa o culto inteiro na rede social. Quando eu estou viajando é muito interessante. Quando eu estou viajando, o horário dos cultos onde eu prego é diferente daqui por causa do fuso horário. Então, no horário do culto aqui, já terminou lá, geralmente. Então, geralmente os cultos lá são 18 horas, aqui ainda é 16. Quando o culto começa aqui 18h30, lá já é 20h30. Então, já terminou o culto. E aí eu entro no nosso culto aqui, começo a acompanhar. E aí, às vezes eu saio, não acompanho o culto, estou conversando, estou atendendo alguém. Mas aí eu fico vendo as pessoas durante o culto, a pessoa está na igreja, ela está botando mensagem em grupo de WhatsApp. Ela está curtindo e comentando postagem no Instagram. E aí ela nem percebe, né, que ela mesma está. Então, a distração hoje, as pessoas estão com dificuldade hoje. Quando não é distração, tem gente que está na igreja, mas quer estar andando para cima e para baixo, quer estar servindo. Gente, servir é maravilhoso, nós vamos já explicar um pouquinho sobre isso. Agora, eu não posso, com a desculpa do servir, perder a sensibilidade, perder a importância de eu estar com Deus. De eu ter essa relação, essa percepção, esse relacionamento com Deus. Então, a gente se tornou especialista em ativismo, em estar ocupado, em estar distraído. E aí, a gente apenas sobrevive. Por quê? Porque a gente não consegue aproveitar e nem desfrutar de coisas que estão, e é de graça, gente. Gente, as melhores coisas da vida é de graça. As melhores experiências com Deus, sabe, aquilo que vai trazer alegria para a tua alma, aquilo que vai trazer renovo, sabe, os momentos simples
que a gente não valoriza, que a gente deixa passar. Por quê? Porque a gente está na correria, porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu tenho que ser promovido, porque eu tenho que prosperar, porque eu tenho que isso, porque eu tenho que aquilo, e a gente está esquecendo. Não que isso, que a gente tenha que abandonar literalmente isso, não. A gente não tem que parar, a gente tem que continuar caminhando, mas a gente precisa aproveitar do que a jornada fornece para nós. E eu vou dizer uma coisa para você, quando você começar a parar, quando você começar a viver, quando você começar a aproveitar, desfrutar, quando você começar a perceber o que tem de Deus ao teu redor, o que Deus está fazendo no dia a dia, quantos momentos você vai perceber Deus agindo. Nossa, a tua vida, a tua saúde emocional, o teu relacionamento com Deus, tua vida espiritual, teu nível de estresse, tudo isso vai cair de maneira considerável. Escreve o que eu estou te falando, porque eu estou falando, não é só porque eu li no livro, eu estou falando porque eu tenho vivido isso na minha vida. Como eu disse, eu ainda não estou o Lorde que eu quero ser, mas eu já mudei muito. Eu já consigo me colocar no lugar do outro, sabe? Eu já consigo olhar para o outro com mais empatia, sabe? Eu já consigo, né, esperar o momento certo para falar. É lógico que tem aqueles momentos que a gente dá as deslizadas, né? Isso aí é natural do ser humano. Mas, comparado ao que eu era antes, por quê? Porque eu comecei a desenvolver essa espiritualidade contemplativa. Comecei a abrir os meus olhos no dia a dia. E às vezes eu estou indo no carro, né? Às vezes eu estou num lugar esperando para ser atendido. E eu olho para algo e ali eu começo a contemplar Deus, começo a contemplar o agir de Deus, começo a perceber, né, como Deus é bom, como Deus é poderoso, como Deus é misericordioso. Quando é algo que eu faço, como eu falei, enfim. Tem várias maneiras e quando você começa a abrir os olhos, você vai enxergar muita coisa. Pode ter certeza disso. Deixa eu apagar aqui para a gente avançar um pouquinho. Então, esse dom de desacelerar é a chave para que você desenvolva a espiritualidade contemplativa. Então, o que acontece? Quando eu falo que a nossa maior força acaba se tornando a nossa maior fraqueza, porque a gente, na ânsia de crescer, avançar, conquistar, em todos os níveis, em todas as áreas, a gente acaba deixando de prestar atenção aos detalhes daquilo que Deus está fazendo. A gente é ativo demais para a reflexão, para o nível de reflexão que é necessário para a gente poder sustentar uma vida, sabe, de amor com Deus, de amor com o próximo e de amor com nós mesmos. Se a gente não desacelerar, a gente não vai conseguir ser o quão reflexivo a gente precisa ser para a gente desfrutar daquilo que Deus é e que Deus está fazendo, para a gente desfrutar daquilo que o outro tem de bom e para a gente desfrutar daquilo que a gente tem de bom. Se a gente não desacelerar, a gente vai continuar se cobrando em excesso, cobrando os outros em excesso. A gente vai continuar enxergando apenas o que a gente não tem e deixa de enxergar aquilo que a gente tem. A gente vai continuar enxergando só o que Deus não fez e deixando de enxergar aquilo que Deus já fez. Então, o segredo é a gente desacelerar. A saúde emocional e a espiritualidade contemplativa, elas são duas ferramentas poderosas, elas têm o poder suficiente para nos desacelerar. Pode ter certeza disso. Se eu desenvolvo uma saúde emocional, que eu não preciso ser e nem ter nada para provar nada para ninguém, porque a maioria da nossa correria é porque a gente quer provar algo para alguém, e às vezes para nós mesmos, por causa do nosso passado, da nossa infância, a gente quer suprir uma carência que a gente teve lá atrás. Então, quando eu tenho saúde emocional e quando eu desenvolvo a espiritualidade contemplativa, isso naturalmente vai me desacelerar. Isso vai me desacelerar. Agora, a questão é a seguinte. Agora o bicho vai pegar. A questão é o seguinte. Mesmo desacelerando, você desacelerou. A questão é, mesmo desacelerando, você vai estar prestando atenção no agir de Deus? Porque o que acontece? Você pode muito bem desacelerar, mas cair no outro extremo, lembra? Ficar distraído. Não, eu estou tranquilo, eu estou de boa. Eu não estou mais na correria, eu desacelerei, não estou trabalhando como antes, não estou mais, estou ficando mais em casa,
estou ficando mais... Mas a questão é, você desacelerou, mas você está conseguindo perceber o agir de Deus? Esse é o grande desafio. Aí nós temos uma história que é muito conhecida, Marta e Maria. Marta e Maria. Elas representam dois estilos de vida. Marta e Maria representam duas abordagens da vida cristã, dois estilos de vida. Marta, ela está ativamente servindo. Ela está ali servindo a Jesus, mas o que ela está? Ela está servindo a Jesus, mas ela está ausente de Jesus. Marta, ela está preocupada com o fazer. Ela só está preocupada em fazer, né? Ela está cheia de obrigações, ela está ali, ela corre para um lado, ela corre para o outro. Eu creio que você conhece a história de Marta e Maria. Se não conhece, depois você lê na Bíblia. Então, Marta, ela está servindo a Jesus, mas ela está ausente de Jesus. Só que o problema de Marta, ele vai além da sua ocupação, que a gente geralmente enxerga no texto. Marta, o problema dela vai além do ativismo que ela está ali no momento em que Jesus está na casa. Mesmo que Marta, presta atenção, mesmo que Marta se sentasse aos pés de Jesus, mesmo assim ela estaria distraída com a sua mente. Percebe? Por quê? Porque o corre-corre dela, a agitação exterior dela, era apenas consequência de uma agitação interior. Apenas isso. Então, mesmo que ela sentasse aos pés de Jesus, ela ia continuar vagando na sua mente. Ela ia estar ali, mas ela ia estar pensando em alguma coisa que ela tinha que fazer. Ela ia estar pensando nisso, pensando naquilo. Ela não ia estar concentrada em Jesus. Percebeu? Agora, o seu interior, o que é? O seu interior está ansioso, a ponto... Preste atenção. Marta, ela é tão agitada que ela chega ao ponto de dizer o que Jesus tem que fazer. Não sei se você já se encontrou assim, mas eu já. Teve um momento que eu estava tão agitado, tão pilhado, que eu dizia, Deus faz isso, Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Quando, na verdade, o nosso desafio é a gente perceber o que Deus quer fazer e a gente fazer o que Ele quer que a gente faça. Só que para perceber o que Deus quer que a gente faça, a gente tem que parar para ouvir Ele. Só que quando a gente entra no ativismo, a gente passa a querer que Deus faça, além da gente não fazer o que Ele quer, porque a gente não consegue ouvi-lo, a gente ainda quer que Ele faça o que a gente quer. Marta chega e diz, Senhor, você não vai fazer nada não? Essa menina sentada aí, sem fazer nada, eu trabalhando aqui sozinha. Sabe, esse é um dos sinais mais óbvios de que a sua vida está com defeito. É quando você começa a querer dizer o que Deus tem que fazer. Então, Marta, o problema não era só os afazeres. Se ela senta aos pés de Jesus, ela ia continuar distraída na sua mente. Maria já é o contrário. Maria estava sentada aos pés de Jesus. Maria estava envolvida de maneira contemplativa com Jesus. Ela estava ali de corpo, alma e espírito. Ela estava ali, ela sentou, sabe, ela estava desfrutando da presença dele, ouvindo atentamente. Ela estava aberta, ela estava tranquila. Maria não estava tentando controlar Deus, Maria não estava tentando controlar as coisas, Maria não estava tentando conduzir as coisas da sua maneira, não. Ela estava rendida ali. Ela estava aproveitando o momento. A vida dela tinha um centro de gravidade que era Jesus. E, ao mesmo tempo que mesmo que Marta sentasse, ela ia continuar distraída na sua mente, já Maria, por mais que Maria se levantasse e fosse fazer o que Marta estava fazendo, ela não ia ficar angustiada, ela não ia ficar estressada, ela não ia ficar preocupada. Por quê? Porque o interior dela estava tranquilo. Porque a sua pessoa, o seu eu interior, já estava desacelerado o suficiente para ela focar em Jesus e centrar sua vida em Jesus. Então, ela ia fazer o que tinha que fazer? Ia. Mas ela não ia fazer da maneira como Marta estava fazendo. Marta poderia sentar? Poderia. Mas ela não ia ouvir
e prestar atenção como Maria estava fazendo. Então você percebe que a aceleração exterior, ela é apenas uma consequência da aceleração interior. Então não basta, não adianta nada, não basta você desacelerar fisicamente se a tua mente continua acelerada. Se o teu interior continua acelerado. Percebe? E aí eu quero colocar uma imagem aqui, e aí a gente vai encerrar. Para exemplificar mais ainda o que eu estou dizendo. E aí qual é o grande desafio? Você lembra quando a gente se converte? Quando você se converte, aí a gente é ensinado a buscar Deus, a ler a Bíblia e orar todos os dias, a ter uma vida de intimidade com Ele, de oração, de leitura da palavra. Aí vem a religião, vem a religiosidade e logo nos envolve num ativismo que se torna mais importante do que Ele. Mais importante do que estar com Ele, se torna aquilo que a gente tem para fazer para Ele. Então, a religião é isso. A religião, ela transforma aquilo que a gente faz para Deus mais importante do que estar com Ele. Então, o que acontece? A vida ativa nesse mundo, preste atenção, a vida ativa nesse mundo, se eu quero ser ativo para Deus, seja lá fora ou seja na igreja, preste atenção que isso aqui é muito sério. A minha vida ativa para Deus, o que eu faço para Deus, o fazer, já apaguei, o fazer para Deus, ele só tem sentido, ele só pode fluir da maneira correta, se ele for consequência de uma vida ativa com Deus. Vou repetir. Uma vida ativa para Deus. Você vai postar essa frase, você vai fazer, faz um print de você participando da escola, faz um print, coloca essa frase, coloca no chat aí, Wesley. Uma vida ativa para Deus só pode fluir de maneira adequada se for consequência de uma vida ativa com Deus. Aí você vai destacar para e com. Que é aqui que está o segredo. Uma vida ativa para Deus, só pode fluir da maneira adequada se for resultado de uma vida ativa com Deus. O que eu estou querendo dizer? Que eu só vou conseguir servir a Deus da maneira adequada se eu tiver uma vida de intimidade com Ele. Senão eu viro religioso. Senão eu começo a andar com um tanque vazio, que é um livro que eu também estou lendo. Andando com um tanque vazio. Que é você estar fazendo as coisas sem você estar se alimentando, sem você estar... Então, isso aqui é chave, gente. Agora, o que a gente precisa lembrar? Quando a gente adquire a habilidade de integrar as duas coisas, a contemplação e a contemplação e a ação, aí sim nós encontramos o equilíbrio. E aí vem a figura que eu quero colocar aqui para você. Que eu ia colocar a figura, mas vi essa frase e aí eu... Então, olha só. Vou botar aqui, religião. Fazer para Deus. Não, perdão. Fazer para Deus. Estar com Deus. Aqui está a sua vida. E aqui você vai ter uma vida desequilibrada. Ok? Aí vem o cristianismo. A espiritualidade saudável. Está dando para ver, ok? Tá. Cristianismo. Aí você tem estar com Deus, fazer para Deus. Aqui está a sua vida.
aí a coisa vai fluir de maneira... Você vê que aqui está reto, aqui está, né, inconstante. Então, qual que é o desafio? Tem muita gente que está nesse extremo aqui, ó. Quer fazer, mas não, ao mesmo tempo, não tem uma vida com Deus. Tem gente que quer estar no outro extremo, ele inverte, né? Tem gente que inverte isso aqui, ó. Tem gente que está com Deus, e o detalhe aqui é o tamanho das bolas, tá? Esse tamanho da bola significa o tanto que eu dou valor, o tanto que eu invisto. Então, tem gente que tem uma vida com Deus aqui muito grande, mas o fazer para Deus é mínimo. Entendeu? Qualquer uma desses dois. Se eu faço muito para Deus e tenho um pouco com Deus, está errado. Se eu tenho muito com Deus, mas faço pouco para Deus, está errado. Qual que é o grande desafio? É eu ter aquilo que eu faço para Deus, está na mesma proporção do relacionamento que eu tenho com Deus. Pronto. Se você não pegou agora, entendeu? É isso. Então eu não posso, porque tem gente que aí tem que virar monge. Vai para o deserto. O monge, ele só busca Deus, só contempla. Né? O monge, ele é especialista em contemplação. O religioso, ele é especialista em ativismo. E o cristão, ele é especialista em contemplar e agir. Pegou ou não? Vamos para o chat? Gente, até eu gostei da aula hoje, hein? Até eu gostei, não sei você. E aí? Bota para nós aqui no chat se você gostou, como é que foi. Para a gente poder chegar nisso, a gente vai ter que desacelerar, a gente vai ter que começar a contemplar. Não é fácil, é um processo, mas é possível. Leva tempo, mas é possível. Começa hoje, sabe? Começa a desacelerar, começa a observar mais a realidade ao teu redor. Começa a observar os detalhes, sabe, nas pessoas, em você, nos teus filhos, sabe, na tua vida, no dia a dia. Observar o que você tem, o que Deus está fazendo na criação, quando estiver chovendo, quando tiver sol. Toda hora a gente tem motivo, a gente tem elementos para estar vendo e contemplando o agir de Deus. E isso faz com que a gente tenha um relacionamento toda hora, constante, diariamente com Deus. E isso nos torna espiritualmente fortalecidos, gente. Meu Deus, até eu gostei da aula hoje. Ó. Vamos lá? Vamos ver aí os comentários. Pastor Rides, uma vida ativa para Deus só pode fluir de maneira adequada se for resultado de uma vida ativa com Deus. Vamos lá, isso aí. Maneira adequada se for consequência de uma vida ativa com Deus. Muito bom. É isso aí, gente. Faz um print, posta no teu stories, me marca, que eu vou repostar e nós vamos alcançar o maior número de pessoas. Se você ainda não curtiu, ainda não deu o gostei, como diz o Pedro, ainda não deu o like, vai lá e curte para a gente alcançar o maior número de pessoas também. E daqui a pouco vai sair as fotos da postagem. Já saiu? Já está na página? Não. Então, ó, daqui a 10 minutinhos vai sair uma postagem na página da igreja, né, e na minha página, vai sair na minha também, na minha página e na página da igreja. Gente, você não leva mais que 5 minutos para ir nos dois perfis. Comenta, porque 20 comentários nos primeiros 20 minutos, o Instagram já entrega para o maior número de pessoas possível, porque ele entende que aquilo é relevante. Se você acha que a mensagem é relevante, encaminha o link, porque a aula fica salva no nosso canal. Sabe, gente, essa é a maneira da gente evangelizar nessa geração. Ou você quer sair entregando panfleto? Se você quiser, eu vou mandar fazer um monte de panfleto para você sair entregando na rua. Sabe, nós temos alcançado uma média de 28 a 30 mil contas pelo Instagram entre 4 ou 5 dias, a cada 4 ou 5 dias. Então, essa geração está na internet, essa geração está na rede social, 24 horas. Então, a gente tem que usar a ferramenta que Deus nos deu para levar o evangelho, para levar a mensagem. E é muito mais fácil você curtir e compartilhar, você comentar e curtir, é muito mais fácil do que você ir entregar um panfleto, não é? É muito mais fácil.
é muito mais fácil você curtir, compartilhar, tirar um print, postar, entendeu? Então, gente, é extremamente importante que você nos ajude a levar o Evangelho para o maior número de pessoas possível, tá bom? Quero te agradecer por estar conosco hoje. Nós alcançamos hoje